Olá pessoal, eu sou Junilza Guedes, farmacêutica, terapeuta, e eu tô aqui de volta com vocês. Eu tive um breve recesso, mas a minha amiga Luana, ela toda quarta-feira, quinta-feira é meu plantão. Mas toda quarta-feira a gente está aqui falando um pouquinho de saúde, né? E hoje eu trouxe duas especialistas que estão fazendo uma super diferença no mercado de trabalho aqui em saúde integrativa, aqui no nosso Amazonas, na nossa capital, Manaus. Mas ela também atende no interior. Então, tá entendendo no interior? Atendo em Manacapuru. Olha aí. Mas eu vou deixar que elas se apresentem, né, gente? Senão eu vou ficar falando. Por favor, seja bem-vinda, doutora Alessandra. Seja bem-vinda, doutora Maria Gonçalves. Olá, é uma alegria poder estar aqui e nós estamos muito felizes com esse convite e poder orientar a população. Mas afinal, o que uma médica psiquiatra como eu fala sobre saúde integrativa? É isso que vocês vão descobrir aqui nessa entrevista de Nilza, porque nós vemos a pessoa não como um comportamento, um cérebro, uma doença isolada, mas sim de uma forma integral, vendo a saúde física, mental, inclusive até a parte espiritual. É isso aí. Doutora, se apresente. Então, eu sou Maria Gonçalves, sou farmacêutica integrativa. Como falo integrativa, porque realmente eu fiz algumas especializações dentro, né, vamos dizer, da medicina integrativa, como naturopatia, acupuntura, ozonoterapia, biofísica e outras mais. Então, a farmácia, eu costumo dizer que é uma área muito ampla. Então, você escolhe o que você quer atuar. E depois de atuar em distribuidora, farmácia mesmo, convencional, farmácia hospitalar, né? Trabalhei como plantonista em hospitais particulares. Eu decidi que seguir por essa área integrativa, realmente, eu posso dizer que eu me encontrei. Muito bem. Cuidar de pessoas, né? Muito bem. A saúde integrativa, ela vem crescendo e a gente vai saber um pouco o que essas duas especialistas estão fazendo aqui em Manaus. Eu quero saber como é que foi o encontro de vocês, porque eu conheço todas as duas. E quando eu soube que elas iam fazer parceria, eu fiquei muito feliz, porque eu conheço assim a energia das duas, conheço um pouquinho da vida delas. Então, eu achei assim maravilhoso essa parceria. Vamos dizer, foi de Deus. E foi de Deus mesmo, porque a gente se encontrou na igreja. Olha que legal. Tem um dia, sempre tem alguns dias que eu sirvo na casa do Senhor, né? E a doutora Maria foi por uma questão de atendimento do filho. E eu, como uma pessoa que eu gosto muito de compreender a situação de vida das pessoas. E quando geralmente uma pessoa leva o filho, é importante você saber como essa mãe vive, se ela está se sentindo sobrecarregada naquele cuidado, as outras demandas, porque afinal ela é a cuidadora daquela pessoa que você está avaliando. Então já é essa visão diferenciada, de você não olhar só para o sintoma, de você não olhar só para o que está acontecendo, de você ter uma visão ampliada do contexto de família, de sociedade. E aí eu perguntei, o que você faz? O que a senhora faz da vida? E ela foi me contando. E eu já faço, conheci a medicina integrativa, a saúde integrativa, em 2017. Iniciei pela modulação intestinal, né, com o Dr. Murilo Pereira, e comecei a descobrir um mundo. Depois, na pandemia, nós tivemos trabalhos incríveis, né, aulas fantásticas com o Dr. Arthur Lemos, uma referência nacional. E depois que eu me apaixonei pela área, eu fui para São Paulo estudar um pouquinho mais e fazer toda a parte dos injetáveis. Mas eu tinha um sonho. E aí, através da nossa parceria, a gente realizou esse sonho que ela sonhava lá no canto dela, eu sonhava no meu. E a gente descobriu que o nosso sonho era o mesmo. Olha que legal, gente. Isso é que eu falo que é o encontro de Deus. Porque, afinal, eu acho que a saúde, ela começa pela... Eu acho não, tenho certeza. Começa pela espiritualidade. Não estou falando aqui de religião, religiosidade, mas espiritualidade. Que a gente... Muitas vezes a gente está em busca e a gente não sabe que caminho tomar. E você, Maria? Doutora Maria? Então, né, sobre o que a doutora estava falando. Estava com a minha clínica, né, era um sonho. Só que, como farmacêutica esteta, eu disse, eu não quero trabalhar na área de estética. Então, eu trabalho com muito equipamentos, né? Eu gosto muito da terapia integrativa, quando você usa a biorressonância, a microscopia de campo escuro e tudo mais. Só que
eu me apaixonei pela soroterapia. Então, nós como farmacêuticos, a gente sabe muito bem o poder da suplementação via oral. Agora, imagine ela intravenosa. Só que, para mim fazer essa terapia com segurança, eu precisava de uma médica. Então, foi quando ela disse que Deus nos uniu. Ela disse, pronto, eu preciso de uma farmacêutica, eu digo, de uma médica. Então, casou. Sem contar que ela é de 5 de dezembro de 16. Eu digo, pronto, até o aniversário a gente vai fazer no mesmo mês. Então, assim, eu quero saber como é que está funcionando, porque a Alessandra ela é psiquiatra. Eu sei que ela tem a parte dela da integrativa, né, da saúde integrativa. A Maria tem a parte dela de procedimentos. Eu quero saber como é que está funcionando a vida de vocês. Se vocês têm um ponto para a gente dar depois lá no final um endereço. Como é que está funcionando essa parceria? Vamos compreender. Primeiro, nós precisamos compreender que a saúde integrativa ela não é para quando você está doente, para quando você tem uma doença. Então, as pessoas elas têm uma ideia de que elas só vão procurar um serviço de saúde quando elas estão morrendo. Pronto, hashtag falei. E, na verdade, nós procuramos manter a saúde, equilibrar o corpo antes que apareçam os sintomas. Porque quando aparece o sintoma, que é o que a medicina tradicional foca, você vai analisar um conjunto de sintomas que vai ser equivalente a uma doença. Eu vou dar um exemplo. A pessoa está gripada, tem coriza, o corpo está mole, está lagrimando, está espirrando, tem tosse, a garganta está fechada. Só que para você chegar nesse ponto onde você teve um adoecimento, antes teve uma imunidade que não estava boa, que não conseguiu lhe defender. O que nós fazemos? A doutora Maria faz um exame, por exemplo, que é a biorressonância, que geralmente é um exame de entrada. Inclusive, nós recebemos agora o mais moderno ainda, que a pessoa, quando vê o resultado, a pessoa diz, meu Deus do céu, minha vida está nesse papel. Como é que é isso? Sabe até a cor da minha peça íntima. Então, é isso aí. A gente sabe o que come, o que faz, se está dormindo, se está bebendo água, se não está. Parece tudo, minha amiga, tudo. E aí, quando a gente faz esse exame, a gente vê que as pessoas têm deficiências. E especificamente na área da saúde mental, 95% das pessoas que têm ansiedade têm uma deficiência, por exemplo, de triptofano B1, B6, B12. E as pessoas que têm depressão de metilfolato, B6, B12. Então, nós percebemos que as vitaminas do complexo B, elas estão diretamente relacionadas às deficiências, aos transtornos emocionais e também os aminoácidos, porque hoje a maioria das pessoas tem uma alimentação muito mais rica em carboidratos do que privilegiando as proteínas. Principalmente a proteína mais linda e importante que a gente tem, fonte proteica, né? Não só fonte proteica, mas também de muitas outras coisas, que é o ovo. Então, o ovo, ele tá na nossa prescrição diária. Número 1. Entrou, sentou, a gente já pergunta lá, come ovo, tem que comer ovo todo dia. E a gente tem, por exemplo, triptofano, a gente resgata muito através da banana. Então, são coisas simples que muitas vezes você pode estar incorporando no seu dia a dia. Mas quando você chega e percebe o desequilíbrio, para que não evolua com adoecimento, a gente faz a abordagem da saúde integrativa e as reposições nas soroterapias, as terapias injetáveis. Então, você pode fazer essas reposições em 1, 2, 4 sessões, dependendo da necessidade. Então, todo paciente que chega na clínica, inclusive, principalmente os saudáveis, descobre que não estão tão saudáveis assim. E aí, ou ele vai com a doutora Maria, ou passa comigo, faz o exame, a gente faz toda a abordagem. Olha, legal. Aí, como é que você recebe esses pacientes, doutora Maria? Tu analisa tudo também, né? Embora ela te passe, ela encaminhe, muitas vezes não encaminha, né? Muitas vezes vai direto. Como é que é essa abordagem dos pacientes? Então, que para mim está sendo algo novo, né? Porque na minha clínica eu recebia gente tudo que era, com todos os problemas. Lá é muito focado. Era, né? Porque agora a gente já tem também outras áreas que vão, às vezes, para fazer a biorressonância e já faz o soro. Então, quando ele chega, já para fazer a biorressonância, também tem a microscopia de campo escuro, porque aí a pessoa já vê como tá, eu consigo mostrar para ele como ele está inflamado. Então ele faz a biorressonância e lá ele já percebe, eu faço uma pequena anamnese, com essa anamnese que se encaixa com a biorressonância e ele vê que realmente há uma necessidade, né, de cuidar daquilo. Porque a pessoa, eu percebendo, trabalhando esses dias com a doutora, as pessoas hoje está praticamente quase todo mundo sofrendo de ansiedade. Uma boa parte da humanidade. Nem me né? fale.
Então, Nem me quando fale. eles pensam em ansiedade, eles já pensam às vezes numa tarja preta, em alguma coisa assim. E quando eles têm esse impacto lá, que a doutora tem um tratamento mais humanizado, e eles passam lá por mim, né? E eles começam a ver aquilo, que um triptofano vai fazer a diferença, que um B1 também faz, na verdade um complexo B, onde já tem a B3, a B6, a B9, um pool de vitaminas, que ele toma, ele já sente a diferença. Já muda tudo. Vou falar do caso de uma médica, daquela primeira médica que nós recebemos, foi incrível. Sim, sim. A psiquiatria tradicional, eu vou receber um paciente que está sem dormir, está com transtorno de ansiedade, vou iniciar um inibidor seletivo de recaptação de serotonina e vou fazer, como opção, posso fazer um benzodiazepínico. Mas eu sempre gostei de tirar benzodiazepínico. Vamos falar o que é benzodiazepínico. Clonazepam, prazolam, Rivotril, Frontal, Diazepam e também o maldito Zolpidem, que é epidemia. Não me fala não. Olha, estão cochichando por aqui, já deve estar tudo tomando. Então a epidemia atual que nós temos é das pessoas acharem que Zolpidem é inofensivo, o que não é verdadeiro. Alessandra, antes de você continuar, eu quero agradecer aqui, tá todo mundo. Você me desmamou do Rivotril, amiga! Eu tomei Rivotril 7 anos, eu pensei que eu não fosse ficar livre do Rivotril. Essa doutora maravilhosa que ela me desmamou com chá, ela regrediu, foi devagar. Com óleo essencial, gente, foi maravilhoso. Hoje eu tô uma mulher livre de Rivotril. Então, assim, não existe, porque já estava me afetando muito o Rivotril. Já estava, assim, letárgica. Estava devagar demais. Nós temos prejuízos a longo prazo, né? Do uso dos benzodiazepínicos, porque eles inibem o sistema GABA. E, como tudo no cérebro é uma questão de equilíbrio, você não pode estar com um sistema inibitório, né? Que fica desregulado. Então, uma coisa muito importante foi que quando chegou essa colega, né, aí você diz, gente, é uma colega médica, olha a responsabilidade, né, porque é uma pessoa que está com a cabeça toda já formatada na alopatia. Eu disse, amiga, eu não vou te passar um medicamento de entrada que seria o tradicional, porque você não tem triptofano, você não tem os nutrientes para formar o neurotransmissor. Então, tu não tem como ter neurotransmissor. Como é que eu vou dar uma medicação que você vai mexer no neurotransmissor que não existe? Então, vamos fazer aqui uma abordagem. Aí nós fizemos, eu fiz uma medicação para ela. É importante a gente lembrar disso, que não é só a questão da suplementação, nós fazemos uma abordagem conjunta, porque quando é necessário nós vamos fazer medicação sim, mas que não é tarja preta. E aí nós fizemos uma medicação que foi uma medicação para regular o sono, para ela poder dar uma descansada e relaxar, mas que não é tarja preta. E ela fez as suplementações. Aí depois eu agoniada, né, amiga, e aí como é que tu tá teclando? Ela, meu Deus, eu tô tendo o melhor sono da minha vida. Oh, coisa boa. Eu nunca dormi tão bem. Delícia. O que nós fizemos? Pool de vitaminas, com as vitaminas do complexo B, triptofano, né, que o dela tava baixíssimo e começou a comer banana todo dia também. Começou a fazer a suplementação oral, que a doutora Maria, como naturopata, tem todo um trabalho em cima dessa abordagem, né, natural também, uma coisa que eu já fazia com meus pacientes, mas somente via oral. E hoje ela tá ótima, linda, maravilhosa, trabalhando, produtiva, com melhor atenção, melhor concentração. Sem tarja preta. E ela já estava tomando, que uma outra colega tinha prescrito, ela já estava umas 2, 3 semanas tomando um tarja preta. Oh, meu Deus. Olha que maravilha. Sobre o detox, doutora, uma das coisas que eu também estou introduzindo lá na clínica, né, a doutora já conhece como funciona, é a desintoxicação de metais tóxicos no organismo. Você sabe que é incrível. É a desintoxicação, a desparasitação também, porque nós sabemos que parasitas, ele causa ansiedade. Na verdade, a doutora Uda Clark, ela diz que por trás de todas as doenças tem um parasita. Eu concordo com ela. Mas, às vezes, a gente tem que ter uma certa cautela. Mas a desparasitação, ela é necessária. Como naturopata, eu uso aquela tabelinha dos nossos ancestrais, que é a lua nova, por exemplo. Hoje é dia de tomar, gente, é dia de começar a desparasitação. A lua nova, a lua minguante, quando você faz nessas luas, que é quando os vermes migram dos reservatórios, que eles ficam escondidos dentro do corpo. As pessoas acham um absurdo, mas
Quando você faz exame, nós somos bioquímicos, a gente sabe, faz o exame, não dá nada, mas a pessoa Eu já ia falar isso, gente. Isso. Parasitológico de fezes, 3 amostras. Negativo, tudo. E a pessoa com dor de barriga, com diarreia, tudo negativo. Pronto. Incrível. Mas, doutora, eu vou falar do meu case. Quando eu cheguei com a doutora Maria, porque primeiro eu fui lá conhecer, né? Mas que história é essa? Aí eu já tinha estudado em São Paulo, né? Já conhecia, mas queria saber como é que ela trabalhava. Porque a gente começa o casamento pelo namoro, né? Então, quando a gente começou a se namorar, eu tava... Desde dezembro, meu aniversário do ano passado, eu extrapolei mesmo, aí evolui com uma desbiose e tava com uma síndrome diarreica já 6 meses, né? Isso já foi em maio, né? Já tava desde dezembro. E eu fiz todo o processo e eu tô desde junho, eu não tenho diarreia. E eu ficava sem trabalhar, sem sair de casa. Eu imagino. E ela começou só com um dos meus produtos de desintoxicação. Eu nem Na fiz verdade, o ela tomou a terra de atomácia. Porque e o que são esses produtos, Maria? Então, primeiro é prata coloidal, sou eu mesmo que fabrico. Prata coloidal, ela trata mais de 650 doenças. Por quê? Porque ela mata o micro-organismo e assim vai tratando as doenças. Eu já consegui, inclusive, eu acho que eu nunca falei para a senhora, uma cliente que tomava clonazepam, ela começou a tomar a prata e do nada ela parou de tomar clonazepam, disse que estava bem, porque era a verme que estava causando aquela ansiedade. Aí a gente trabalha com a zeólita, o desparasitante, que é blend de ervas, o ouro coloidal, que ajuda na ansiedade, e as suplementações que E uma coisa importante, usa. quando a gente for fazer a análise da microscopia do campo escuro, que é muito interessante, que as pessoas veem mesmo o que está lá no sangue. A gente encontra os metais pesados, os cristais de ácido úrico, a gente encontra parasitos. Por exemplo, no meu exame, eu tinha um tipo de parasito. A gente fez da moça também... O Teflon também. O Teflon. E a alteração da tireoide, eu estava 1 ano sem tomar remédio da tireoide, que a ginecologista tinha prescrito. E tudo isso em uma única gota de sangue. E se você for fazer os exames laboratoriais convencionais, você vai até fazer vários exames e não vai dar nada. Ou tudo dentro do parâmetro, aí tu continua sentindo as mesmas coisas e... Não, tá normal, volta pra cá, daqui a pouco tá doente. Porque, isso mesmo. Doutora Genilza, a senhora tem uma experiência bem, mesmo sendo farmacêutica bioquímica, eu nem chego no 1% do que a senhora tem de experiência. Aí eu costumo dizer para o cliente, eu digo, olha, os parâmetros do laboratório é o mesmo parâmetro para um bebê recém-nascido e para um senhorzinho de 100 anos. Aí eu digo, como será que funciona isso? Aí eu deixo a interrogação, eu digo, o que você acha? E outra coisa também importante, por exemplo, quando a gente faz a biorressonância, a gente vai detectar os níveis de ferro em todo o corpo. Então, em todos os tecidos, órgãos. Quando você faz o exame na corrente sanguínea, ele vai medir aquilo que está no sangue circulante dentro das veias. Então, muitas vezes você tem exames que estão limítrofe no limite inferior, e quando você faz a biorressonância que faz a deficiência, a pessoa está cansada, mas não deu anemia. Aí tu faz umas 2, 3 reposições de ferro, a pessoa tem um up, a pessoa começa a se sentir mais esperta. Já se levanta, né? Já levantou da cova. Dá um up. E aí a pessoa diz, mas o exame não deu nada. A doutora teve essa experiência várias vezes, olha lá na não, essas duas aqui, elas já me socorreram várias vezes. Então a Maria, eu tô morrendo, todo sei o que. Então, como eu tenho, sou ansiosa, né, meu triptofano sempre lá embaixo. Né? E uma coisa interessante, incrível. Por exemplo, não tem neurotransmissor sem zinco. Nós pegamos muitas pessoas com deficiência de zinco. É incrível como as pessoas elas vêm com esse rebaixamento do zinco, principalmente nos quadros de depressão. E para compor a molécula da serotonina, que é o neurotransmissor, você tem que ter o zinco. E a outra coisa que a gente também detecta no exame, a gente vê quem come salada no exame. Por quê? Porque a pessoa vem com pesticidas, agrotóxicos. E só vai ter pesticida e agrotóxico quem come fruta e come salada. Aí o que acontece? Que é muito interessante. Quando a gente faz o exame, a gente vai fazer a desintoxicação. Então, nós temos todos os protocolos, porque as pessoas vêm com chumbo, né, de maquiagem, de tinta de cabelo, as pessoas, de desodorante, até mesmo... Alumínio demais das panelas de alumínio. Cádmio dos controles. Cádmio dos controles remotos.
mercúrio do peixe. Ninguém vai deixar de comer peixe, mas a gente tem que eu amo peixe. O arsênico tem muito, do arroz. Do arroz, às vezes algum perfume, tinta gente, também. E tem muita gente intoxicada de mercúrio. A gente vê os garimpos aí rodando assim, louco aí dentro do nosso rio Amazonas, né? Então é coisa de louco. Mas para isso aumentar na corrente sanguínea e dar no exame de sangue que está elevado, ele já está intoxicando a pessoa há muito tempo. Muitos anos, porque né? Porque ele já está nos tecidos, ele já está circulando o corpo todo. Ele só não chegou no nível da toxicidade, mas ele já está comprometendo o funcionamento do organismo. Então eu vou dizer uma coisa, tá todo mundo intoxicado. E aí, doutora, como é que a gente desintoxica? Pois é, fala aí pra Então, gente. Nós temos algumas formas. Por exemplo, a terra de atomácia, ela tira perfeitamente o alumínio. E o que é isso, menino? A terra de atomácia, ela é uma terra, é tirada de uma rocha do fundo do oceano de microalgas. Essas microalgas, elas têm uma carapaça de sílica. E então, com o decorrer dos anos, elas vão se depositando. Que inclusive essa terra de atomácia, ela faz parte do fortalecimento do globo terrestre. Isso aí é real. Então é tirado de lá. Ela é um agrotóxico também e tira a parte para alimentação, que você pode tomar sem nenhum problema. Ela não intoxica o organismo, mas ela é tóxica para micro-organismo. Você tomou qualquer micro-organismo que você tiver dentro do seu intestino, principalmente, ela vai tirando, beleza. Só que nós temos uma mais poderosa ainda, que é a zeólita. A zeólita, ela é uma rocha esfriada no oceano, aquela magma, aquela lama vermelha, né, do fogo, que ela, quando ela esfria, então de lá eles colhem ela, e então ela é super triturada, ela é muito bem preparada, e ela consegue, é como se fosse um imã, ela vai pegando as moléculas de metais pesados. Com isso ela vai melhorando a circulação, a parte hormonal, a tireoide. Você consegue normalizar a sua tireoide. Eu estou fazendo esse tratamento em mim mesmo, só tomando ela. Porque a tireoide, ela consegue se desequilibrar através também de metais pesados, porque eles, né, se alojam lá e em outra parte também do corpo. Então ela consegue tirar praticamente, de modo geral, os metais tóxicos e também as toxinas de micro-organismo. E você faz esse tratamento, melhora. O ouro coloidal, ele ajuda com o chumbo. Acho que essa parte eu nem falei pra doutora. O ouro coloidal, ele vai ajudar na ansiedade, na energia, você pode tomar, e ele tira também. E nós temos o hidrovitalis, que é o mais famoso lá na clínica, né? Tem também a prata, né? Prata coloidal. A prata, ela já não é para tirar. A prata, ela é um antibiótico, onde ela vai matar micro-organismo e ela aumenta a imunidade. Você tá com a garganta inflamada, você põe a prata, você melhora quase que instantâneo. Então tem que fazer primeiro a desintoxicação. É uma desintoxicação. É um processo. É um processo. Isso, em 4 meses você fica zerado. Mas na verdade é assim, ó. Quando o paciente chega, a nossa prioridade sempre é reequilibrar o funcionamento do corpo e nutrir as células que estão desnutridas. A gente vê que as pessoas estão nitidamente desnutridas porque a alimentação está em desequilíbrio. Aí a gente já no exame, a gente já vê quem come salada e quem não come, porque a gente vê quem tem agrotóxico e pesticida e quem não tem. Em seguida, a gente vai fazer a parte do detox, nutre, e paralelamente a gente já começa a fazer o hidrovitalis, que é um procedimento onde você coloca os pés na água com um aparelho de ionização e fica uma lama de tanto metal pesado que sai. Só que dependendo do nível são necessárias várias sessões, né? Geralmente 2, 3, 4 sessões, às vezes até um pouco mais. E você nota que a água vai clareando conforme vai evoluindo no tratamento. Então ela vai fazer o processo de nutrição com a desintoxicação paralelamente. E isso vai melhorar o quê? Energia, disposição, atenção, concentração, foco, produtividade. Você amanhece disposto e você dorme bem. Quem é que não quer uma vida assim, minha amiga, pelo amor de Deus? Todos, porque a gente precisa produzir, ganhar dinheiro, porque se tu tá morrendo, como é que tu vai trabalhar, fazer alguma coisa, se divertir? Mas nem é só para cuidar do neto. A gente tem uma paciente, doutora, que nós recebemos, que nós preparamos ela para viajar. Ela disse, como doutora, eu vou cancelar minha viagem, eu vou mudar a passagem. Você não vai.
Nós vamos fazer você viajar. Como é que você vai perder uma viagem dos sonhos que você vai fazer com seu marido? Calma, amiga, não cancela nada. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos uma terapia intensiva com ela 2 vezes por semana. Aí ela fez 3 sessões antes de viajar com o marido e ela já está viajando, aproveitando. Olha, que legal! Tá, inclusive, muito doutora, eu bom. vou falar. Ela também estava com queixa de libido e a libido melhorou porque ia viajar com o marido. Eu vou dizer lua de mel, né? Lua de mel. Então a gente melhorou tudo, até o casamento. Que bom. E Suelen tem pergunta? Sim, só uma pergunta. No caso, além dos benefícios internos, né? São os órgãos, tudo. Quais são os externos? Sobre queda de cabelo, a pele, o que melhora? Tudo. Doutora, tem um problema muito sério que a gente ganha com esse tratamento. Você não pode mais sair do cabeleireiro porque começa a crescer tanto que tem que retocar o corte mais frequência. Então, o cabelo, olha, o meu cabelo mesmo, vocês podem ver nas redes sociais, né? Ele tava bem mais curto, ele já tá aqui no ombro de novo. Ele tava bem mais curto, é recente, não tem muito tempo. Então, o ganho da pele também. A pele, né? A pele. Melhora. As pessoas falam muito essa questão da pele, como melhora. A gente melhora o aspecto Tudo, geral. melhora Tudo. o geral. Tanto a suplementação injetável e essa desintoxicação. Por exemplo, a terra de atomácia, ela é sílica pura, que se transforma em silício, que é para pele, cabelo. Ela trabalha, né, os ligamentos, então ela vai trabalhar a parede do pulmão, do coração. Ela melhora tudo. Isso eu tô falando só da terra de atomácia, imagina as outras coisas, né? E uma Os coisa suplementos. interessante também, as pessoas vêm, aí a gente vê que está com deficiência de biotina, ácido pantotênico, silício. A gente já olha, a gente já vê o perfil e a gente faz a seguinte pergunta: tá caindo o cabelo? Ai, doutora, eu deixo de tufo. Não tem como, gente, não tem como ter cabelo se você não tem um nutriente. O cabelo, para ele crescer, ele é formado. E ele é formado com o quê? Não é com vento, nem com pizza, nem com cachorro quente. Com certeza. Ele é formado com nutrientes, que a pessoa não tem para formar. Exatamente. Essa pergunta aí é bem interessante, porque qual é a nossa ideia? É tratar de dentro para fora. Então vai funcionar a parte de fora, e respondendo, porque quando você melhora, tirando os metais tóxicos, tirando as toxinas de agrotóxico, né, que a gente está cheio o tempo todo, quando você suplementa por dentro, melhora a parte da desbiose. Inclusive a gente tem, acho que a senhora lembra da kombucha, hoje a gente já tem como normal, é o drink lá da clínica de boas-vindas, Ótimo, né? A maravilha. kombucha, ela melhora também a flora intestinal e a gente também tem o probiótico, E é né? gostosa. Isso. Muito gostosa. Então, melhorando essa microbiota, tirando os metais tóxicos, tudo isso. E outra coisa, a Vem gente pra tem fora. kombucha de vários sabores, né? A doutora Maria mesmo que produz. E tem de tangerina, de uva. Ela faz... É muito bom. E outra coisa interessante é o teste digital da saúde do cérebro. O teste digital da saúde do cérebro é o Altoida, é uma tecnologia suíça que utiliza inteligência artificial e a gente consegue detectar os desníveis, né, de atenção, concentração, memória e o declínio cognitivo que vai preceder a doença de Alzheimer e os primeiros sintomas demenciais. Então nós temos muitos estudantes, concurseiros, profissionais, empresários que precisam de alta demanda cognitiva, estão sentindo que estão com perda nessa produtividade e que quando nós fazemos o exame, nós percebemos dificuldade no planejamento das ações, nas funções executivas, no nível de atenção. E a gente percebe tudo isso no exame, que é como se fosse um game no iPad, feito durante cerca de 15 minutos. Olha que é uma maravilha. tecnologia que não existe em Manaus, que nós trouxemos, né, de forma exclusiva para Vivamente Saúde Integral e que é disponível em grandes centros de referência, como o Albert Einstein, em outros hospitais em São Paulo e ao longo das grandes metrópoles. E nós trouxemos para quê? Para que dessa forma preventiva nós possamos abordar a saúde do cérebro como um órgão antes de você ter os sintomas de que algo não vai bem com o seu cérebro. Já preciso fazer esse exame. Vamos, você vai Já encontrar. preciso fazer. Então, a gente está com o tempo esgotado, né? Eu queria que vocês deixassem o endereço aí da clínica, telefone
Instagram. A gente pode dar um presente? Claro. Então vamos lá. Eu já sei qual presente que eu vou dar. Qual presente que a senhora vai dar, doutora? Me conte aí. Eu vou dar o que ela mais ama, né? Que é uma sessão de ozônio. Ela ama Ai, ozônio. perfeito. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai dar para o espectador que está conectado aqui com a gente. Nós vamos fazer assim. Nós temos 3 perfis no Instagram, né? Tem o meu, DRA.Alessandra Pereira. Tem o da doutora Maria Gonçalves, que é MG Saúde Integrativa. E nós temos o da clínica, que é Viva.Mente Saúde. Então, as pessoas que nos chamarem, marcarem e nos chamarem no direct, as 3 primeiras pessoas vão ganhar uma biorressonância e uma sessão de ozonioterapia. E a doutora Ednilza Guedes vai ganhar a sessão de ozônio, a biorressonância, a microscopia do campo escuro e o altoida. Olha aí, eu sei que a Suelen, o Liminha e o Paulo Rabelo ficaram agitadíssimos ali. E já está marcado, Vai lá. E já está marcado para sexta-feira. Nós combinamos aqui um almoço, então antes do nosso almoço, vai lá na clínica, Legal. vai marcar para 11 horas seu horário. Muito obrigada, viu? E já Obrigada. vai sair de lá toda turbinada pro final de Oh, semana. meu Deus! Olha que eu vou viajar, hein? Pronto. Gente, então assim, faltou o endereço de vocês. doutora. Endereço de vocês. Gente, nós ficamos no Cristal Tower, né? Edifício Cristal Tower, ao lado do Shopping Manauara, sala 1212. E você pode nos contactar através dos nossos directs no Instagram. Olha aí, gente, muito obrigada pela audiência, obrigada por vocês nos seguirem. Compartilhe esse vídeo que pode ajudar pessoas, salvar vidas e também mudar a tua vida. E ela deixou aqui esse presente assim, maravilhoso para os seguidores, né? Então vamos lá e que vocês possam ter sonhos todos os dias para que a gente possa realizar, né? Para que a gente possa seguir em frente todos os dias, porque a vida é maravilhosa. Então, se tiver Deus no meio das nossas vidas, aí que vai dar certo mesmo. Obrigada, doutora Alessandra. Obrigada, Maria. Obrigada, Paulo. Obrigada, Suelen. Liminha, tá? Uma gratidão mesmo. E sigam as nossas redes no Instagram, no portal do Holanda, Facebook. Já tem Twitter de novo? Não. Tá sem Twitter. Tem no WhatsApp, no Telegram, no YouTube. E @Ednilza Guedes Farma. Gratidão, até o próximo Leia Bula.